administrativa, né, do campus Itajaí. Espero que todos estejam bem, estejam gostando aqui das nossas atividades, tá? Bem-vindos, colegas de outros campos também que estão atendendo aqui a nossa semana. A gente está bastante feliz com a participação de vocês aqui dentro da nossa programação. Tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Elisa, estou na chefia da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui do campus Itajaí, tá bom? Brevemente, antes que a gente passe para a próxima... não mudei aqui. O prof já não soube mudar o negócio. Deixa eu mudar o meu PowerPoint. Aí. Queria mostrar brevemente a nossa programação de hoje para vocês. Ela já estava na tela, Ana. Já? É que para mim não apareceu, perdão. Então, vou compartilhar de novo. Acho que demora, às vezes, um pouquinho, né? Vou fazer aqui um novo compartilhamento. Tá. Deve entrar novamente. Isso. Então, a programação para o dia de hoje, quarta-feira, né? Nós estamos aqui na sala de atividades. Nós organizamos o evento para termos uma sala onde todas as atividades do dia acontecem, que é essa sala, e temos uma outra sala de apoio, cujo link está no nosso documento da programação, para quaisquer dúvidas que vocês possam ter, esclarecimentos, enfim, vocês podem se dirigir daí à sala virtual de apoio, que tem sempre alguém da comissão organizadora por lá, tá bom? Então, a gente começa agora com as orientações sobre procedimentos para estimativa e compra de materiais, bens para o campus Itajaí. Os nossos palestrantes serão os nossos colegas, a Cristiele Petri, a Sheila de Souza e o Wagner Mel. E eu chamo o nosso querido Matias para fazer a apresentação aí dos nossos colegas. Obrigada. Boa atividade. Oi, bom dia. Bom dia. Então, fazer a apresentação dos nossos colegas, né? A Ana já falou que o tema de hoje, então, são esses procedimentos para aquisição de insumos, né? E os procedimentos para a gente fazer as estimativas de compra do que a gente precisa no campus, além dos outros serviços, né, de manutenção e que a gente precisa para manter o campus funcionando durante o ano. A Cristiele, a Sheila e o Wagner são do departamento de administração do campus, né? O Wagner agora é o nosso chefe Dan. A Cristiele está na função de... eu esqueci, Cristiele, compras, né? Não, eu sou administradora, eu não tenho função no DAN, não. Então desculpa, pois pessoa errada para apresentar, viu? E a Sheila. Então vocês falem a função de vocês depois e durante a apresentação, né? Então a Cristiele começa, depois a Sheila e por fim o Wagner, tá? Então, tá, okay. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Matias. Ô, Cris, só dar uma palavrinha, coisa ligeira, claro. Tá? A gente sabe que a palestra de hoje, né, aí o nosso tema são as suas orientações sobre as estimativas, e a gente partiu aí em 3 partes, né? A Cris vai apresentar em relação à estimativa, né, linkar o PAT à estimativa, né? Por que os dois são importantes e o que eles têm em comum e como é que eles se correlacionam, tá? A Sheila, ela vai apresentar uma novidade aí, que a partir de agosto a gente é obrigatório a gente realizar, tá? Que são as chamadas ETPs, que são os estudos técnicos preliminares. Tá? Essa ela vem a partir de uma instrução normativa do Ministério da Economia, é uma exigência que a gente vai ter agora a partir de agosto, para compra de bens e qualquer tipo de pregão, o que você for adquirir, a gente vai ter que fazer. Tá? E
por fim, eu vou apresentar ali dar uma breve explanação sobre a questão das estimativas, né? Quais são as novidades, o que a gente preparou aí de novidade para a gente estar fazendo a estimativa do campus, né? E quais serão os nossos procedimentos, né? A partir de agora, como que a gente vai trabalhar, tá? Então aí agora acho que a Cristiane ela já pode começar, depois a Sheila e depois a gente termina, tá? Bom dia a todos. Obrigada, Wagner. Está aparecendo aí para vocês a apresentação já? Não? Tem uma imagem aparecendo, Cristiane, mas eu acho que não é a tua apresentação, não. Deixa eu parar aqui e tentar de novo, então. Só um instante. Agora a gente está vendo a tua tela do computador, tá? Tá. Acho que Então, consegue? isso. Agora dá para ver. Tá, eu vou apresentar assim, acho que eu tinha que compartilhar de outra forma. Então, bom dia a todos, tá? Meu nome é Cristiele, eu sou administradora, eu estou atuando no campus Itajaí desde janeiro. Eu vim removida da reitoria, ocupando, né, o cargo que ficou vago, né, da colega Mara, que se aposentou. E eu estou atuando, né, no meu cargo de administradora dentro do departamento, mas eu não tenho função, né? Eu estou trabalhando mais a parte de planejamento e outros processos, né, relacionados aí ao DAN, mas não com função específica, até porque o DAN tem apenas duas funções, se não falha a memória, agora, tá? Que é a compras, né, que a colega Sheila vai apresentar depois, e a infraestrutura. Então, eu vou falar para vocês, né, onde tudo começa, né, a questão do processo, né, de compras dentro da nossa instituição, ou pelo menos deveria ser desta forma, e a gente, esse ano, na elaboração do PAT, já tentou, com os coordenadores, que acontecesse dessa forma. Então, a minha apresentação é o processo de compras e o plano anual de trabalho, né, o PAT, né. Ops. O que é o plano anual de trabalho, né, o PAT, né, para quem ainda não sabe, né? O PAT ele vem sendo elaborado, né, em todos os campos e na reitoria desde 2015, quando quando o nosso primeiro planejamento estratégico, né, foi elaborado, né, pela instituição com o PDI, né? O planejamento estratégico é um capítulo do PDI do IFSC. Essa definição é minha, tá? Que, para quem não sabe, eu já atuei como coordenadora de planejamento durante 5 anos no IFSC. O plano anual de trabalho, ele é um planejamento, né, como eu já mencionei, elaborado por todos os campos e pelas pró-reitorias, né, do IFSC, todos os anos, e o objetivo principal dele, na minha visão, é organizar os recursos financeiros e humanos de modo a atender a missão institucional. Porque tanto os recursos financeiros e os recursos humanos, né, eles não são infinitos e a gente precisa alocar eles de forma a atender às necessidades da nossa instituição. Então, não adianta, né, a gente elaborar 50 projetos, né, e a gente não ter
pode ter recursos financeiros e não ter recursos humanos para executar esses projetos. No caso, né, a gente sabe que os recursos financeiros eles são limitados e a gente consegue fazer bem pouco mais do que o básico dentro do campus. Como que o nosso PAT, né, como é chamado, ele está estruturado hoje, tá? Ele teve uma mudança desde no final do ano passado, na verdade, né, quando foi elaborado o novo PDI e, consequentemente, um novo planejamento estratégico, e ele teve essa mudança. Antes, o PAT ele era apenas linkado ao planejamento estratégico. Este ano, ele passou a ser linkado ao plano de infraestrutura e à cadeia de valor do IFSC. Então, deixou-se, né, para quem já trabalhou com PAT, de ter aquela divisão que era a manutenção e os projetos. Hoje, a gente só tem projetos. Então, a gente tem projetos relacionados a iniciativas estratégicas, que são do planejamento estratégico, projetos relacionados à infraestrutura e projetos, né, rotineiros que estão relacionados à cadeia de valor, que são os processos do IFSC, né? Um exemplo, então, os contratos, contratos e insumos que antes entravam na manutenção, hoje também são projetos dentro do PAT na instituição. É a fonte, né, o PDI, né, dessa figura. Então, agora eu vou entrar aonde, né, minha apresentação ela tem que estar focada. Quando você vai elaborar um projeto, você necessariamente tem objetivos, você tem ações e você tem custos. Nesses custos, você precisa... Os custos, eles muitas vezes eles estão relacionados, eles possuem, são insumos para as aulas, são material de expediente, são equipamentos, são móveis. Eu dei alguns exemplos, mas assim, esses custos, eles precisam ser estimados dentro dos projetos. E aí começa o processo de compras. Se eu não coloquei lá dentro do meu projeto que eu quero... para minhas aulas, eu preciso, sei lá, de 1.000 parafusos para determinada atividade, ou 10 computadores para um laboratório, lá na frente eu não vou ter como fazer o processo de estimativa desse material, desses equipamentos, para seguir todo o processo de compras. Então, nesse momento, né, que eu vou mostrar na próxima tela, no sistema de planejamento, dentro do projeto, eu já tenho que prever para que no momento certo eu já saiba o que pedir. Então, a gente tem, né, compras, né, eu coloquei como título, compras no sistema de planejamento do IFSC. A gente tem essa tela, que quando você cadastra as ações, você é direcionado para essa tela, para as estimativas de custo, e aí eu destaquei para que nesse momento nos importa, tá? As outras questões a gente trata em um outro momento oportuno, a questão do item, que é o que eu preciso, né, para o meu projeto. Eu dei alguns exemplos no slide anterior, então existem N questões, e materiais, insumos, enfim. E aí eu preciso colocar nessa caixinha o que eu vou precisar para o meu projeto. Você pode cadastrar várias vezes itens diferentes, e você precisa saber a quantidade quando você vai elaborar o seu projeto, né? E o valor unitário. Então, esse valor você pode buscar nas atas de registro de preço, né? Que a gente tem no CIPAC.
A gente tem um documento compartilhado, né, no Drive, onde tem um tutorial de como procurar esses valores. Então, vou lá, sei lá, uma caixa de caneta azul. Eu vou lá, procuro e eu vou saber o valor. Então, eu quero, o meu item vai ser canetas azuis. Aí a quantidade, vou lá verificar se está em caixa ou se está em unidade e vou ver o preço unitário. Aí o sistema calcula o valor total e eu vou ter isso pronto para que lá na frente, quando seja elaborado o pregão, eu já possa passar para o compras, né? Que aí mais para frente, né? A Sheila e o Wagner vão passar como esse processo ele teve mudanças e ele vai acontecer dentro do campus. Eu posso informar de forma correta qual é a minha necessidade, tá? Vou para o próximo. Aqui tem um exemplo, tá? É um projeto de 2021, do nosso planejamento agora, que o item, né, a vacina, né, que está ligado, né, na saúde dos servidores, né, a vacina H1N1, que todos os anos é fornecida pelo campus. Esse ano a gente teve um problema com o fornecedor e não teve, né, mas ela é prevista no planejamento. A gente estimou aí a quantidade de 75 doses e o valor unitário e o valor total. Isso é calculado para o sistema. Essa tela, a gente preenche isso daqui, né? Essa tela que está aparecendo para vocês, e o resultado dela é essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, isso é o compras dentro do PAT, dentro do sistema de planejamento. Isso é o que eu tinha, né, na parte relacionada ao PAT, né? Eu deixo aí o meu e-mail, que está aberto, né? E eu vou abrir para dúvidas, como eu não estou vendo vocês, eu volto aqui e minimizo a minha tela, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Senão eu vou passar, eu acho que a Sheila é a seguinte a apresentar. Oi, Cristiele. Oi. É uma dúvida, mas para ajudar a esclarecer, talvez, nós, como docentes, a gente não preenche o PAT, né? A gente ajuda a preencher o PAT através da nossa coordenação de curso, né? É isso, né? A gente centraliza sempre numa coordenação e o coordenador, ele junta as informações dos docentes daquela área, daquele curso, e aí o coordenador do curso é que é o responsável pelo preenchimento e pela, vamos dizer, a execução, né? O acompanhamento da execução, né? Isso, é assim, ó. Nem sempre o projeto, ele não precisa necessariamente ser coordenado pelo coordenador de curso ou coordenador de área, tá? Isso acontece, né? Porque é uma questão cultural, tá, Matias? Mas, assim, o que deve acontecer? Como o coordenador do curso, ele já tem muitas atividades, os docentes, como você acabou de mencionar, eles ajudam, né? Eles passam as demandas para o coordenador, certo? Então, assim, quando ele passa uma demanda para o seu coordenador, eu preciso, não sei, de algum insumo para a sua aula específica. O ideal é que você já passe o quantitativo, os valores, para que o coordenador ele só preencha, né, no sistema esses valores, certo? Certo. Tá. Então, qualquer professor do curso lá, ele pode se responsabilizar para acompanhar isso, para preencher, para acompanhar, né? Poderia ser um braço direito ali da coordenação para fazer o apoio financeiro aí, né, no acompanhamento do PAT, da execução financeira do orçamento que está destinado àquela área.
Sim, isso é uma questão de gestão, assim, eu acho que o Wagner vai entrar, né, e a Sheila mais nessas outras questões, mas isso é uma questão de gestão, não necessariamente o coordenador do curso precisa ser o coordenador do projeto, tá? Mas isso é uma questão cultural, é uma questão de estilo de gestão, mas não existe nenhum lugar que está escrito que o coordenador de projeto precisa ser o coordenador de curso, tá? Ou de área, ok? Mas, assim, o objetivo da minha apresentação é mostrar que você não pode deixar de cadastrar, até porque isso vai, se já não vai ser agora, nesse ano, mas nos próximos, no memorando, você já precisa, quando você faz solicitação de empenho, você tem que indicar em qual projeto do PAT você inseriu essa demanda, tá? Então, por isso que precisa estar no PAT. Essa demanda cadastrada, tá? Eu já estou excedendo o meu tempo, então, assim, eu vou passar para os demais e no final, se tiver perguntas, né, que aí eu acho que linka todas as apresentações e aí a gente pode esclarecer melhor, ou então tem o meu e-mail, vocês podem me chamar para conversar, fique à vontade. Eu passo agora para a Sheila, eu acho, não é isso? Obrigada, tá, gente, pela atenção. Obrigado, Cristiane. Vamos passar para a Sheila, então. Sheila, bom dia. Coloca a tua apresentação. Bom dia a todos. Eu sou a Sheila, eu estou aqui no campus de Itajaí há 1 ano. Eu vim da UFSC, depois eu fui para o IFC e agora estou aqui. Estou pela primeira vez trabalhando no DAN. Eu trabalhei em outras coordenações, né, nos outros órgãos de que eu passei. É um desafio trabalhar no DAN, tá? E ainda mais pegar a coordenação de compras. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a instrução normativa número 40, que ela foi inscrita em maio, né? Ela foi inscrita em maio, começou a vigorar dia 1º de julho para o pessoal fazer o treinamento no Comprasnet, e a partir do dia 1º de agosto, né, que já é semana que vem, ela já vai estar valendo, tá? Eu comparo o departamento de compras, né, licitações, pregões, dispensas, com a contabilidade, muda toda hora. Toda hora tem uma instrução normativa nova que você tem que aprender e já colocar em prática, tá? É igual a contabilidade, que muda toda hora. Vamos lá, vou apresentar aqui o meu estudo. Essa normativa número 40, ela fala exclusivamente sobre esse estudo técnico preliminar, né, o ETP. O que vai acontecer a partir de agora nos nossos pregões, gente? Eles terão esse link lá no Comprasnet, que a pessoa que está fazendo o pregão, no caso, aqui no campo sou eu e a Bárbara, né, que estamos atuando. Sheila, Oi. Não está aparecendo aqui, né? Se você não? compartilhou, não. Tá, então vamos dar um ESC. Aqui aparece para vocês? Não, você tem ali apresentar agora, no lado direito, né, embaixo, né? Na Tá, telinha então deixa eu fechar essa telinha aqui. Apresentar agora. Isso. Tela inteira. Aí, será que vai agora? Apareceu ou não? Eu acho que você tem que escolher uma janela. Tem que escolher a tela. E escolher a tela. E já tem que estar a apresentação aberta nessa a apresentação ela já está aqui embaixo, tá? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ela está aqui embaixo. Vamos ver aqui. Tá, eu fui aqui, já tem que vir aqui, compartilhar. Aqui, compartilhar, achei. Gente, desculpa a primeira vez que eu faço isso, agora apareceu? Sim.
Apareceu? Sim, agora está aparecendo. Agora está aparecendo. Desculpa, gente, primeira vez que eu estou apresentando assim, online. Apareceu agora? Perfeito. Tá. Então, vamos lá. Essa IN 40, que entra em vigor de verdade, vamos dizer assim, que agora a gente está passando por um treinamento, né? Um treinamento, assim, que é só umas perguntas e respostas prontas que mandaram para a gente. Não existe uma capacitação. Ela fala sobre esse estudo técnico preliminar. Hoje a gente já utiliza um formulário, né, que a gente preenche quando a gente vai fazer um pregão, que seria a formalização de demanda, né, que seria a justificativa do porquê que eu quero aquele material, do porquê que eu estou pedindo material de limpeza, do porquê que eu estou contratando um serviço de portaria, tá? Mas nesse estudo técnico preliminar, ele pede mais itens. Ele quer que você esmiuce a justificativa, tá? Então, daí, para esmiuçar a justificativa, não basta apenas eu dizer que eu vou usar a pipeta, vamos dar um exemplo, assim, de algumas coisas, assim, a pipeta, a estufa, para o curso X. Ele quer que especifique mais, você vai usar para o curso X, você vai usar quanto tempo vai durar, você tem alguém capacitado para utilizar esse item, entendeu? É isso que esse estudo técnico preliminar quer da gente, tá? Então, vamos lá. Ele veio, né, para evidenciar um problema a ser resolvido com a melhor solução, dentre as possíveis, né? E avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Hoje nós estamos passando por vamos dizer assim, por um processo que toda vez que eu mando um pregão para o nosso procurador, né, que todo pregão a gente faz aqui, manda o procurador, ele dá o parecer, né, que pode mandar para frente, né, para publicar e licitar, ou ele manda um parecer dizendo que é para a gente, volta para mim poder explicar o porquê daquilo ali. Está voltando muito o processo diante da sustentabilidade, tá? Já voltaram 2 processos que eu enviei falando da sustentabilidade. Então, a gente tem essa questão, né, que agora, antes era só o procurador que perguntava, agora ele não vai perguntar mais, porque eu já vou ter que colocar antes. Na hora que eu mandar o meu processo para o procurador, eu já vou ter que explicar se aquele meu produto que eu estou pedindo, se aquela minha contratação, qual vai ser vamos dizer assim, né, no que ele vai impactar no meio ambiente, né, na sustentabilidade. Então, agora, provavelmente não vou voltar mais, porque eu já vou ter que fazer isso antes, tá? Então, esse estudo técnico, ele está esmiuçando mesmo todos os pregões, todos os bens, todos os insumos que o IFSC, né, consome e compra, tá? Esse estudo técnico, eles são elaborados conjuntamente, né, pelos servidores da área técnica, requisitante, que no caso seriam cada coordenação, né, ou por uma equipe de planejamento, tipo, eu dou um exemplo, assim, que o coordenador do curso, ele sabe o que ele precisa para suas aulas práticas e o técnico que está lá no laboratório também, né, então eles vão elaborar conjuntamente, né, esse estudo técnico preliminar, tá, do porquê de tantas pipetas, do porquê daquela estufa que precisa, né, vai ter que ter uma justificativa mais bem elaborada, né? Eu não vou poder dizer assim, eu quero uma estufa porque eu preciso secar um material a tantos graus. Não, essa estufa, ela pode preencher tanto um curso como o outro, que é o próximo slide aqui que eu coloquei. A estimativa de quantidade, ela pode dar suporte a mais de um curso, né? Você pode usar um equipamento, né, um bem, né, permanente, para mais de um curso. Você não precisa colocar assim, só o Recursos Pesqueiros vai usar esse equipamento. Pode ser que a mecânica, em algum momento, precise também. Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês, assim, sobre
elaborar conjunto, pegar os servidores que trabalham com aquele item, né, para poder explicar e fazer uma justificativa melhor na hora que vocês vão fazer a estimativa, tá? O que a gente usava antes, né, que a gente estava usando até agora, até essa semana, era esse documento de formalização de demanda, que era uma justificativa básica, né, que a gente já tem ela, tipo, vamos dizer, pré-montada, né. Aqui é a descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, né. Furou o pneu do ônibus, tá, mas ele está furando há quanto tempo? Tipo assim, já é a 10ª vez que ele fura, tem que trocar o pneu ou só remendar mesmo? Eu estou dando um exemplo, assim, bem, vamos dizer assim, bem prático. Não, realmente, nossa, está dando problema demais, vamos trocar o pneu porque aquele não dá mais, né? Então, daí é uma perspectiva. Outra perspectiva, não, foi a primeira vez que furou o pneu do ônibus, então a gente só vai remendar, né? Então, seria isso que a gente fazia, a formalização da demanda, né, tanto para, inclusive até para as dispensas de licitação, a gente tem que preencher também, né, a justificativa, né, e descrever, então, a solução como um todo, acompanhada da justificativa técnica e econômica da escolha do tipo da solução, que seria isso que eu falei. Se já está furando a 10, 20 vezes, então tem que trocar. Tem algum problema no pneu, tem que trocar. Então, tem que ser explicado, tem que ser esmiuçado essa explicação. Esse estudo técnico preliminar veio para isso, tá? Para a gente esmiuçar a nossa justificativa, que estava sendo muito resumida, tá? E ali, como eu já tinha falado, né, estimativa de quantidades a serem contratadas, essas memórias de cálculo são a gente que faz, aqui o pessoal do Compras, mas elas vão dar suporte ao modo de possibilitar a economia. Ele pegou aqui o meu negocinho ali e coisou, mas é a economia que está sendo ali. Economia por quê? Porque eu posso usar um item que um outro curso usa também. Então, a gente vai utilizar o mesmo item, né, para vários cursos, com vários técnicos, claro, cada um com a sua responsabilidade, né, de utilização, tá? Mas é esse estudo que eles querem. Vai ser usado só nesse curso só? Não pode ser usado em mais algum? Né? Esse seria mais uma das justificativas. Então, eles querem, e cada um desses itens que eu estou elencando, ele vai ser uma questão que vai estar lá no Comprasnet. Eu vou ter que preencher vários campos, eu não vou preencher isso em um campo só. Ele vai me dar isso aqui, letra A, letra B, letra C, então cada um eu vou ter que explicar na hora de fazer, tá? A demonstração de alinhamento entre a contratação do planejamento do órgão identificada no plano anual de contratações seria o que a Cris explicou para a gente. Eu não posso querer comprar uma estufa se eu não coloquei ela lá no meu PAT, né? No final do ano, geralmente, né, assim, graças a Deus, tem tido um recurso ali, né, de saldo, que a gente pode estar fazendo compras. Mas, se não tiver no plano anual, eu não consigo comprar. Se não tiver lá no meu PAT, né, justificando por que eu preciso daquele item e sobrou o dinheiro, eu não vou poder comprar. Então, assim, e se eu comprar, eu vou ter que justificar por que ele não estava previsto. Tá? Então, assim, por isso que tem que ter esse quebra-cabeça de todo mundo colocar ali o que precisa, tá? Seja de insumo, seja de bem permanente, né? Para que eu consiga lá no final do ano, se sobrar uma verba, eu consiga colocar ele lá para comprar, colocar minha estimativa para comprar. Caso eu não tenha montado esse quebra-cabeça ali no comecinho, lá no PAT, eu vou ficar num beco sem saída ali, ó. Eu vou ficar tendo que justificar por que eu não coloquei aquele item, tá? Então, esse estudo, ele vai me cobrar de forma mais, vamos dizer assim, mais rígida isso. E daí pode ser negado. Tá? Por isso que tem que estar realmente no PAT, como a Cris falou, né? O planejamento, ele é muito importante
para a compra, né, do insumo, do bem, tá? Ele é importante para isso. Outra situação ali, gente, é o posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e a razoabilidade da contratação, né? Às vezes, vocês, né, vamos dizer assim, a gente compra um bem, um insumo, que fica lá parado, que não, ele vai se deteriorando com o tempo, ele não é utilizado, a gente não tem meios de utilizar, para me utilizar aquele bem que eu comprei, eu vou precisar de outro, daí demora para vir um outro, quando vem o outro, já não se encaixa naquele ali, né? Vamos dar um exemplo assim, para montar um microscópio daqueles que tem vários softwares, né? Eu consegui comprar uma peça, tá? Mas não tive dinheiro esse ano para comprar outra que faltava para eu poder usar aquela ali. Aquela ali ficou sem uso esse ano. Aí eu boto no meu pátio do ano que vem e compro outra peça. Putz, já não encaixa ali, porque agora já vi uma versão nova. Então, por isso que tem que ter essa viabilidade e razoabilidade da contratação. Vale a pena eu colocar para comprar uma peça só agora, ou como é que nós vamos fazer? Tem um outro campus que está usando isso, ou não está usando, tem e não está usando, pode emprestar para a gente agora para fazer esse experimento, ou vamos mandar os nossos alunos lá naquele campus fazer o experimento naquele microscópio. Então, a gente tem que ter esse posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e a razoabilidade da contratação, tá? Eu entendo dessa forma, tem que andar junto, certo? E o que se resume desse estudo técnico preliminar é esse quadro aí, gente, descrição da necessidade de contratação, que é o PAT, tá? Vocês têm que descrever lá no PAT o que vocês precisam, né? Preciso de uma estufa e a solução. Para mim poder dar as aulas práticas de, né, sei lá, de secagem de folhas, de outra coisa que é feita. As estimativas que o Wagner vai falar para a gente, que mudou, não vai ser mais cada um fazer a sua, né, ele vai explicar agora como é que vão ser feitas as estimativas, né, a justificativa, sempre vai aparecer ali no campo da estimativa uma justificativa para que você vai usar aquele bem ali, aquele insumo que você está pedindo, né, se pode ser parcelado ou não. Esse parcelado é a questão da SRP, né, que você pode comprar estimados, né, eu vou pedir 1.000 canetas, mas eu não vou precisar das 1.000 canetas numa hora só, vou precisar agora de 100, e daqui a pouco eu peço mais 100, e vem assim. Agora, o não parcelamento, não, eu preciso do equipamento inteiro agora, né, tipo, eu preciso da estufa completa. Outra situação que está nessa instrução normativa 40, mas que eu não coloquei aqui, seria se existe pessoas capacitadas para operar o equipamento, tá? Tá ali nessa instrução, eu não coloquei aqui, mas eu acho importante falar. Se você estimando um equipamento, se existem pessoas capacitadas para operar esse equipamento, ou se eu vou ter que pedir depois uma capacitação para operar o equipamento, ou se na minha contratação eu já vou pedir que a empresa que ganhar venha capacitar o meu técnico a operar aquele equipamento, tá? Então, assim, tudo isso está nesse estudo técnico preliminar, coisa que a gente não usava até agora, que a gente não tinha que responder até agora, e agora tem. Tá? Então, essa justificativa ou não do parcelamento seria isso, seria se você quer o insumo em parcelas, né, até por conta de que alguns têm data de validade, né, e outros não, são bens mesmo patrimoniais, tá? A previsão anual de contratação justificável, que seria a mesma, eu entendo que seria a mesma situação lá do PAT, né, que é a previsão de quando que você vai poder contratar, que é quando abre o pregão, e a viabilidade ou não da contratação, se realmente eu tenho essa viabilidade com a razoabilidade, eu vou usar esse equipamento, ele não vai ficar lá
parado esperando uma outra peça que precisa também vir junto, tá? Então, gente, isso daí é o estudo técnico preliminar, é algo muito novo, eu também estou aprendendo a fazer. Eu ainda não fiz nenhum pregão com isso, estou fazendo um agora. Estou elaborando o nosso pregão para manutenção predial, né, que o contrato não foi renovado, e eu vou precisar usar esse estudo técnico preliminar. Então, vai ser o primeiro que o campus Itajaí vai fazer e que eu vou ter que responder todas essas questões. Mas os próximos pregões em que o campus Itajaí fizer, vai ter que ter todo esse desmembramento aí, e quando os cursos, os docentes, né, os técnicos pedirem insumos, eles vão ter que justificar de forma mais clara, mais ampla, mais aberta, por conta desse estudo técnico preliminar. Mas eu estou aprendendo, né, e assim que eu tiver mais experiência nisso, com certeza eu vou repassar para as pessoas que tiverem interesse, tá bom? Essa seria a minha apresentação. Beleza, Sheila, obrigado. Vamos passar direto para o Wagner, então, e deixar as dúvidas mais para o final, Wagner? O que você acha? Vou pegar aqui para apresentar agora. Sheila, acho que você tem que tirar a sua apresentação. Parar a apresentação. Desculpa. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela agora? Tá abrindo. Tá abrindo, Wagner. Isso. Ok. Bom, pessoal, eu sou Wagner, né? Eu entrei no IFSC em 2015, tá? Como técnico laboratório ali do apoio técnico da eletroeletrônica, né? A gente está na nova gestão aí, eu estou como chefe DAN, tá? E, enfim, a Sheila já deu um susto em vocês aí, né, na questão do ETP, né? Vamos tentar a gente tirar um pouco vamos tentar diminuir um pouco agora a adrenalina, tá? Eu vou passar um pouquinho sobre as estimativas de compra, tá? O que mudou, qual é o nosso procedimento, né, que a gente vai adotar aqui no campus de acordo com algumas orientações que veio da reitoria, tá? Então a gente bolou algumas estratégias aí para facilitar a questão das estimativas aqui para nós, tá? Bom, o nosso objetivo aqui, né, o meu objetivo é a gente promover a difusão do processo de compras aqui no campus, tá? Que assim, a gente sabe que existe, mas não sabe bem como funciona, né? De uma maneira bem superficial, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes, porque assim, são muitos processos que acontecem, né? A gente tem uma visão um pouco mais simplista desse processo, tá? Sensibilizar o porquê que a gente tem que fazer essas estimativas, né? A gente sabe que o dia a dia é complicado, mas a gente tem que dar uma certa atenção para ela, tá? E, efetivamente, essa normatização, né, das estimativas aqui do campus, né? A normatização que será, que eu vou passar, vai ser a forma como a gente vai trabalhar essas estimativas aqui no campus, né? A gente sabe, como a Sheila já falou, que antes cada servidor podia entrar ali no CIPAC e fazer uma requisição, isso gerava um número muito grande de requisições por campus, né? E existem os campus, cada campus é responsável por um processo, né? E esse número excessivo de requisições, para o campus ele administrar isso, o campus que está coordenando esse processo de compra, é um pouco complicado para ele, né? Então a reitoria passou para que a gente tivesse uma requisição apenas por campus, tá? Isso, de uma certa forma, vai dar uma certa facilidade para nós aqui, né? O que seria um processo um pouco mais complicado. A gente está entrando no CIPAC, está fazendo, dependendo do CIPAC funcionar 100%, também é um processo bem complicadinho o CIPAC, né? Mas agora acho que ficou bem mais fácil aí para nós, tá? A gente pensou numa forma bem simples, né, e objetiva para a gente estar fazendo essas estimativas aqui no campus, tá? Então, vamos lá.
Bom, a primeira coisa é por que a gente precisa estimar, né? Bom, eu coloquei duas afirmações assim, né? Se eu faço estimativa, eu tenho a possibilidade de comprar, né? Essa possibilidade é que a gente depende de recurso financeiro, mas a gente tem a possibilidade de comprar. Se a gente não fizer estimativa, a gente não tem a possibilidade de comprar, né? Mesmo se a gente tiver recurso financeiro, a gente não vai ter a possibilidade de compra, de adquirir material, tá? O processo de compra, ele se inicia, né, com a abertura de um processo de compra por um campus responsável, né? Como eu falei, e a Sheila também, cada campus ele é responsável, de acordo com um cronograma, né, por um processo de pregão, tá? Então, a gente vai ver mais à frente como é que isso funciona. E a compra, ela se encerra com um pagamento ao fornecedor. Então, a gente tem, numa extremidade, o processo sendo iniciado pelo campus responsável por esse pregão, e ele termina quando o fornecedor ele recebe o seu pagamento pelo que ele forneceu, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, né, de um cronograma, né? Então a gente sabe aqui, por exemplo, que o campus Araranguá ele é responsável por aquisição de insumos alimentícios, e essa ata ela já venceu em abril, né? Março, abril, isso. Venceu em abril de 2020. Então, provavelmente esse pregão ele já foi realizado, né? A gente tem, por exemplo, o campus, a reitoria, por exemplo, a gente teve aí recentemente o processo de aquisição de computadores, né, para todo o instituto. A reitoria é a responsável desse processo. Essa ata vigente, né, ela foi até maio de 2020. Então, quer dizer, esse processo já está em andamento, né, pela reitoria, tá? Bom, e como é que a gente constrói esse processo de compras, né? Aqui, tá, cada caixinha dessa ainda tem vários processinhos internos, tá? Eu não coloquei porque não vai ficar muito extenso, né? E assim, tem coisas que nem eu mesmo sei, tá? De cada caixinha dessa, tá? Mas o início dos trabalhos, né, pelo campus responsável, de acordo com esse cronograma que eu passei aí anteriormente para vocês, tá? Esse campus, ele envia uma planilha com os itens que fazem parte daquele pregão específico, tá? Ele manda essa planilha para nós. A gente aqui no nosso campus, então, a gente faz as estimativas, né, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que a gente precisa, o que a gente está, né, pretendendo para durante o ano, né, que esse pregão, essa ata, ela tem validade por um ano, tá? Então a gente faz essa estimativa aqui no campus, tá? Depois disso, depois de todos os processos internos, né, que são feitos, o pregão ele é realizado pelo campus, tá? Depois disso, a ata ela é homologada. Depois da ata homologada, ela fica disponível para os campos, né, de acordo com a validade dela, ela fica vigente para nós, tá? A partir daí, sim, agora, o nosso campus, né, quem fez a requisição, ele pode, né, de acordo com o orçamento, ele pode fazer a requisição de compra, tá? Essa requisição de compra é feita através de um memorando, tá? Esse memorando vai ser um capítulo aí à parte, tá? A gente também não vai passar alguma coisa sobre ele, tá? Mas todas as requisições elas são feitas através de memorando, e o coordenador de área é que tem que fazer a autorização de compra, tá? Então, quer dizer, quem estimou primeiro, né, ali no segundo quadrinho, tem a possibilidade de fazer uma requisição de compra, tá? Então, essa requisição ela é enviada ao compras ali, enviada para a Sheila, tá? De posse dessa requisição, a Sheila faz todo um trabalho de ver se a empresa ainda está apta a fornecer, né? E ela, estando tudo ok com a empresa, né, ela emite uma AF, uma autorização de fornecimento para a empresa. A empresa, então, ela vai, esse na verdade é um pedido, né, autorização de fornecimento. A empresa, então, vai processar essa requisição, né, esse pedido, e vai realizar a entrega do material aqui para o nosso campus, tá? Depois que a empresa realizou a entrega para o nosso campus, a gente tem que fazer uma conferência desse material, né? Ver se o material chegou, se o material que chegou, ele é o material realmente que você pediu, se está de acordo com a solicitação sua, se está na quantidade, se está funcionando adequadamente, né? Então, depois que você fez essa conferência nesse material, né, o requisitante, ele atesta essa nota fiscal, quer dizer, ele dá o ok para essa nota fiscal,
e entrega essa nota fiscal ao setor de compras, ou seja, essa nota fiscal ela volta para a Sheila. Aí sim, a Sheila vai processar aí a liquidação e o pagamento do fornecedor. Tá? Efetivamente, o que a gente precisa que vocês aqui no campus façam, né, de todo esse processo que eu passei, que é uma visão bem macro, tá, do processo de compras. Efetivamente, a gente precisa da atuação de vocês na estimativa de materiais, tá, que isso é importante, e quando for fazer a compra, na requisição de compra. Então, de todo esse processo, esses dois são os importantes aqui, além, lá, claro, né, desse ponto aqui, né, que é na conferência do material. Tá? Então, é uma visão bem simples e bem generalizada aqui para nós. Então, lá, estimando, como é que funciona isso? Bom, a planilha, ela vai ser enviada sempre por e-mail, tá, aos responsáveis, eles vão ter que preencher com as quantidades desejadas de cada item, né, da lista que a gente vai apresentar. Além disso, vai ter um campinho também justificativa, né, e por que você quer usar aquele material, né? Recentemente, a gente está tendo que todas as estimativas, né, que vocês estão fazendo, a gente está tendo que justificar tudo, tá? Todas elas. Então, foi assim com computadores, está sendo assim com tudo. Em que a gente vai usar, onde a gente vai usar, né? Por que a gente precisa daquilo, né? Um modelinho de e-mail eu coloquei aqui para nós, né? O que vai chegar para vocês e o que é importante a gente ressaltar nesse e-mail, tá? Do que se trata essa estimativa, tá? Então, a gente vai ter um campinho sempre, tá? O e-mail pode mudar um pouquinho no seu corpo, mas essas informações, elas vão estar ali, vão constar, e aqui a gente tem que prestar atenção, tá? Então, do que se trata essa estimativa, qual é o prazo final para a gente fazer essa estimativa, tá? Para a gente preencher essa planilha, vai ter o link dessa planilha para a gente poder fazer a estimativa, tá? E aqui a gente tem umas observações, né? E como a gente, até agora, a Cristiele passou e a Sheila também, né, a gente vai ter que colocar isso de acordo com a nossa demanda de aquisição, alinhada aos orçamentos, né, 2021, por exemplo, né, que, ou seja, a gente está tendo que ter uma certa previsibilidade no PAT, tá? E também a gente tem que estar tendo vários questionamentos por parte do TCU, então as justificativas, elas são necessárias por isso. Tá? Aqui é um modelinho, tá, de como que a gente vai mandar isso para vocês, né, do link, você acessando esse link para fazer o processo de compra, né, processo de estimativa, esse link ele vai para vocês, tá? O que tem nesse link aí? A gente tem o motivo, né, dessa estimativa, no caso, permanente, agroindústria, mesmo do e-mail. A gente tem o nome, né, dos itens, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem balança analítica eletrônica, câmara de envelhecimento precoce de sementes, tá? Aí você fica na dúvida, tá, mas balança analítica eletrônica, o que é isso? A gente tem uma breve descrição, né, uma descrição desse item, né? Então, por exemplo, ele está dizendo aí que essa balança é de 200 gramas, de 200 a 250 gramas, né, a capacidade máxima dela, por exemplo, tá? A gente tem a unidade de compra, tá? Que a gente pode ter realmente por unidade, pacote, centena, quilo, enfim, as unidades de medida são as mais variáveis, né, de acordo com os itens. E aqui a gente precisa de que vocês atuem, né? Que no caso aqui, coordenação de data eletrônica, a gente vai precisar de quantas? Você coloca uma quantidade, né? E a justificativa por que você precisa dessa quantidade e em que você vai fazer essa utilização desse material, tá? Algumas vezes, alguns professores ali, né, quando eu estava ali no apoio técnico, quem fazia essas requisições era eu. Me perguntava, tá, mas se a gente não tem um item, né, ou se esse item não me atende, por exemplo, eu preciso de uma balança que pese ao invés de até 250 gramas, que me pese até 2 quilos, 3, 4, 5 quilos, e eu não encontro nessa lista, né, eu não posso estimar? Pode, a partir de que ela, né, esteja de acordo com, estando nessa lista, você consegue fazer essa estimativa. Mas a gente tem que fazer uma inclusão de item nessa estimativa, tá?
E como é que a gente faz isso, então? Bom, a inclusão de item na estimativa parece complicado, mas a princípio ele não é, tá? Requer um pouco de trabalho, lógico, tá? Então, assim, se a gente quiser ter um item novo nessa estimativa, a gente tem que seguir o seguinte procedimento, tá? A gente tem que, primeiro, descrever esse item, tá? Então, a gente tem que pegar aquela descrição e fazer uma descrição nova para aquele item, né? No caso ali, a gente tem que procurar qual a balança que nos atende e descrever essa balança, tá? A gente obtém 3 cotações para esse item, não vale Mercado Livre, né? É uma cotação por empresa, tá? A gente envia para o compras do nosso campus, ali para a Sheila, a descrição e os orçamentos, tá? A Sheila, então, recebendo esse e-mail, ela vai direcionar para o campus, que é o responsável pelo pregão, tá? Que vai fazer uma análise dessa nossa solicitação, e essa análise sendo pertinente, ela entra nessa planilha e aí sim pode ser estimada por todos os campos, tá? A gente tem que ressaltar, sim, a gente não pode misturar, a estimativa que hoje está sendo feita, ela é para gênero alimentício, a gente está querendo comprar cimento. São 2 coisas completamente diferentes, então, assim, o campus vai entender, não é pertinente, então esse item não pode ser estimado dentro desse item que a gente está colocando agora, tá? Dessas estimativas. Tá? Então, esse é um fluxo aí que a gente vai ter que seguir, ok? A partir daí, a gente vai, a partir de que haja novas inclusões, né, de itens para a estimativa, vai ser enviado um novo e-mail para vocês, que basicamente vai conter ainda o objeto, né, da estimativa, um prazo, que esse prazo provavelmente vai ser alterado, tá? E o mesmo link, né, de acesso para nós aí, né, da planilha, tá? E o detalhe é que ele vai ter esse escritozinho a mais aqui, olha, tá? E vai ter sempre assim, anexo, lista de itens incluídos. Normalmente os itens incluídos, ele está abaixo da lista anteriormente passado para a gente, tá? Então é importante a gente observar toda a lista, né? E mesmo assim, eu recebi já esse e-mail. Não, isso aqui já tem item novo, tem item incluído. Então, a gente vai ter aqueles itens anteriormente mandados, tá? Enviados para nós, e vai ter uma inclusão a mais de itens que foi incluídos por algum campus, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que passar para vocês, tá? Uma sistemática que a gente usa, né, que eu queria passar também aqui como sugestão, né, como que a gente trabalha ali na eletrônica, até na coordenadoria de eletroeletrônica. As requisições, ela é concentrada em uma pessoa, tá? Eu concentrava essas requisições, tá? Como é que eu trabalhava ali? A gente já tinha uma certa um conhecimento do material que era utilizado, né, no caso de consumo, o que queimava mais, o que dava mais problema, o que era mais solicitado. Então, esses componentes, a gente estava sempre solicitando, porque isso realmente a gente sempre vai estar utilizando ele, né? Em relação a material permanente, eu via qual era o material, via desse material, em qual laboratório, né, em qual área que ele se encaixava melhor, e eu procurava o responsável daquela área ou daquele laboratório, né, e perguntava assim, esse componente aqui, ou esse material, esse equipamento, ele atende aqui ao seu laboratório, ele serve para você? Serve, ok, então eu estimava, tá? Se não servia, eu nem estimava, porque não tinha por que a gente estar estimando uma coisa que a gente não vai usar, tá? Então, a gente sabe, nesse ponto, que o coordenador de curso, ele tem N atividades, né? Então, eu puxei essa atividade, essa responsabilidade para mim ali, para a gente dar um maior fluxo, né, de acordo com a nossa necessidade ali na nossa área, tá? Então, como sugestão, eu trago isso, né, para vocês aqui, né, que a gente sabe que a gente tem um coordenador de área, né, coordenador de curso. A ideia é de ter um responsável por o preenchimento dessa planilha, né, que seria um articulador de área, tá? E a gente tem aqui os nossos membros de área, temos os professores, né? Então, esse articulador de área, ele faz o link entre o coordenador de curso, coordenador de área, e os membros e os professores,
né? Então, ele fica sendo responsável pelo preenchimento dessa planilha, ou seja, uma coluna por coordenação e as justificativas por que precisa desse material. Tá? Então, essa seria uma sugestão que eu trago para vocês, tá? Que é uma forma como a gente está querendo trabalhar aqui no campus para melhorar a questão das estimativas do nosso campus aí. Tá? Em um primeiro momento, o que a gente precisa seria que os coordenadores enviassem para a gente o nome dos responsáveis, né, que vão trabalhar com essas estimativas, né, quem são os nossos articuladores ali de área, tá, para a gente poder estar enviando esse e-mail para eles, tá, para a gente poder ser bem mais objetivo em relação às estimativas. Tá. Para onde que a gente manda? A gente manda isso aí para a Sheila, tá, que é a Sheila que vai fazer o cadastro numa mala direta, né, e esse e-mail vai ser disparado para ele. Essa é uma ideia, tá, pessoal? Do que a gente está querendo passar para vocês. Bom, era isso. Eu não sei se eu fui bem mais rápido aí, porque eu estava com medo de estourar o tempo, acredito que já estourei, tá? Eu quero passar em um último slidezinho aí, tá? Que aqui já é uma planilha que está disponível, tá? Que a gente ainda não mandou esse link para vocês, que foi agora recente, tá? Tá dando para ver direitinho aí, não? Não sei se está bem baixo ou não, tá? Aqui a gente tem, olha, o item, né? E aqui a gente tem a descrição dele, tá? A descrição do item do que é, por exemplo, essa estimativa aqui é de instrumentos musicais, tá? E aqui estão as colunas, né? Que a gente vai efetivamente estar respondendo, né? Por exemplo, coordenadoria de eletroeletrônica, ela quer comprar, por exemplo, uma cadeira alta para maestro, por exemplo, eu quero, ela vai colocar aqui, e qual é a justificativa, né, por que ela precisa de comprar essa cadeira alta para maestro, né. Se não tiver aqui, olha, aqui a gente tem aqui, ó, coordenadoria eletrônica justificativa, mecânica justificativa, recursos naturais justificativa, se não tiver, você pode preencher aqui, né, aí você coloca, por exemplo, aí, coordenadoria pedagógica, né, coordenadoria pedagógica, eu quero comprar, qual é a justificativa? Tá? Qual é a justificativa que eu quero comprar? Por que eu quero comprar? Tá? Então, essa planilha que vai ser passada para vocês, e a que vocês vão ter acesso, tá? E é essa que o formato que a gente deseja a gente trabalhar a partir de agora. Tá? Não sei se vai ficar mais complicado ou não, eu acredito que vai ficar mais fácil, né, para vocês fazerem as estimativas e para nós a gente está administrando essas estimativas. Tá? Era isso. Estamos abertos aí, acho que a gente já extrapolou um pouquinho de tempo, mas se a gente tiver alguma pergunta, questionamento, dinheiro emprestado. Eu não vi se vocês colocaram alguma coisa no chat. Obrigado, Wagner. Eu respondi o chat. Tá, obrigado. Eu acho que pelo menos uns 10 minutinhos a gente tem ainda, né? Vamos tentar responder uma outra questão, se a Sheila quer falar também. Isso, eu queria complementar só alguma coisa ali das estimativas, gente, que eu até passei no começo ali da pandemia, né? Que eu estava colocando até no grupo ali do conselho, né, que tinha algumas estimativas em aberto para o pessoal olhar. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui nosso, tá, da pesca. O nome do pregão é pregão consumo pesca, mas dentro desse pregão a gente tem reagentes. Esses reagentes podem ser encontrados em outros pregões, nos pregões de química, nos pregões de insumos de laboratório, nos pregões de biologia. Então, assim, é muito importante que cada interessado, né, nesse item, né, nesses itens, dê uma olhada nos outros pregões, porque às vezes, quando a gente lança, a gente até, já conversei com o Wagner, a gente vai mudar o nome, não vai ser mais pregão de pesca, a gente vai elaborar um outro nome melhor ali, porque o que acontece? O meu fornecedor lá de reagente químico, ele olha lá no Diário Oficial, pregão consumo pesca, ele não vai entrar, nem para olhar a planilha, sabe? E vocês precisam de reagentes para colocar no aquário, para fazer aulas práticas, tá? Então, assim,
dá deserto aquele item, certo? Então, assim, lá nos pregões de química, de insumos de laboratório, pode ter esse reagente, ou você pode incluir ele lá, tá? Então, assim, é uma sugestão minha, que eu verifiquei, né, durante esse pouco tempo que eu estou aqui, que alguns itens dão deserto, porque quando o fornecedor entra lá no Diário Oficial, olha lá, pregão de pesca, ele vai pensar que é só anzol, isca, ração para peixe, sei lá, e não vai verificar que tem um insumo lá de reagente, kit de reagente, que é usado, né, que é usado no curso da pesca. Então, ele nem se interessa em dar deserto. E muitas vezes isso prejudica o andamento das aulas práticas, né, prejudica o andamento do curso, porque está com falta daquele insumo ali, e daí eu vou ter que fazer mais 2 pregões para, dando deserto, daí sim fazer uma dispensa. Isso leva tempo, o curso acaba o semestre e a gente não consegue o insumo, né. Uma coisa que acontecia com frequência também que eu estou no serviço público desde 2013, né, já passei por outras instituições. Quando eles não conseguiam esses insumos, eles usavam o dinheiro do projeto para comprar esses insumos, né, como consumo. E o dinheiro do projeto, a gente sabe que a gente tem que usar de uma forma, assim, bem legal, assim, que realmente dê um up. E se eu tenho essa oportunidade de estimar em outro pregão, de incluir em outro lá que tem um nome mais específico, né, a química, que o fornecedor vai lá e olha, tem a gente aqui, vou entrar nessa licitação. Então, vamos dar uma olhadinha, assim, melhor nas outras estimativas, não me interessa isso aqui. Às vezes interessa, é bom a gente dar uma olhada ali, dar uma verificada, e a gente também vai estudar ali um novo nome do consumo pesca, porque eu vi que tem bastante itens que são da pesca, mas não estão correlacionados só com tarrafa, com peso, com rede, né? Tem outros insumos ali bem importantes que a gente tem que tá dando um up naquele pregão ali que ele está dando muito deserto, tá? Desculpa, era só essa fala aí que eu acho importante, né, que todos os docentes estão aí e precisam dos insumos para continuar, tá bom? Obrigada. Isso foi importante a Sheila estar colocando, tá, porque isso realmente acontece, tá? Então é importante que a gente, por mais que seja estranho a gente olhar ali, por exemplo, consumo agropecuário, sempre vai ter, né, assim, um item ou outro que de repente encaixa na sua área e encaixa na sua necessidade. Então, assim, é importante a gente observar realmente todos os pregões, né, com atenção do que chega, né, para a gente estar fazendo essa estimativa, tá? Eu acredito que ficou um pouco corrido aí, né, porque foram, na verdade, a gente tentou passar da melhor forma possível 3 temas que estão correlacionados, mas eu acho que a gente passou para vocês, pelo menos assim, a questão, né, do objetivo, a sensibilização, por que é importante, né, e por que a gente tem que realmente estar olhando todos os pregões, né? A gente está com a atenção que a Sheila colocou aí, né, para tentar chamar mais a atenção também da empresa, né, para a gente ele só não olhar ali e falar, isso aqui não me interessa, né? Mas tem reagentes, por exemplo, na pesca, e reagentes que a química usa. E aí, às vezes, quem está na área da química fala, isso aqui é de pesca, não me interessa. Mas tem, né? Então, assim, a gente tem o costume de realmente dar uma corrida de olho, assim, nas estimativas, né, nos itens, e fala, isso aqui me interessa. Eu já peguei muita coisa de que interessava para nós, na nossa área, da mecânica, né? E se a gente for olhar por esse ponto, a mecânica eu não vou mexer, mas a gente olha e a gente vai ter realmente, assim, né, a gente com certeza tem algum item ou outro que a gente consegue tá pescando ali para nós, tá? Então, acho que, assim, foi, de uma maneira geral, as palestras aí que a gente passou hoje, eu acho que tentamos, pelo menos, esclarecer um pouco mais aí sobre esse processo de compras e fazer essa sensibilização aí para vocês, tá? Eu agradeço a participação de todos aí, muito obrigado. Ô, Wagner, nós é que agradecemos aí a disponibilidade de vocês, né? Você, a Cristiele, a Sheila. Eu acho que foi muito, muito importante, muito proveitoso, tá? Deu essa visão geral para
para todos os servidores, e mostra a importância, né, da gente fazer esse planejamento, mesmo que o processo não seja perfeito, porque não existe processo perfeito, né, existe aí furos e críticas em alguns pontos, mas a gente tem que superar esses pontos e tentar trabalhar para minimizar os erros, né? Então, agradeço de novo em nome da comissão, vou passar a palavra aqui para a Ana, né, para encerrar, porque a gente tem que fazer o cafezinho, né, Ana? Isso aí, Matias. Mas antes de fazer o cafezinho, eu só quero mostrar aos colegas aqui, a gente vai para o cafezinho às 10 horas, então a sequência das nossas atividades, né? Nós temos na sala do Cefead, que eu acabei de encaminhar a todos por e-mail, o link, já vou mostrar aqui também, do link do YouTube, onde existe a transmissão ao vivo, a gente vai estar tendo compartilhamento de práticas de ANP, tá? E aqui, na nossa sala, em paralelo, nós teremos o professor Daniel Ouro falando sobre utilização de enquetes, tarefas e questionários no SIGA-A, que são ferramentas aí de dentro do SIGA-A. Então, às 10, 2 atividades em paralelo, ok? E temos, deixa eu mostrar para vocês só o link, então, da onde vai acontecer a atividade do Cefead, mas se vocês abrirem os e-mails, deve estar na caixa de e-mail de todos vocês também, tá? Então, é esse link em amarelinho aqui, tá? Tá lá na página do Moodle do Cefead também, tá? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente aos colegas palestrantes aqui, é um assunto realmente bastante importante. A gente vamos ter novos momentos, com certeza, né, para tratar desse assunto. E agora só convidar todos, então, aí para o nosso momento de cafezinho e nos vemos aqui às 10 horas. Muito obrigada. Até mais.